Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Rômulo e você é bem-vindo ao canal Origem Sistêmica. Hoje eu trouxe uma pessoa para falar com a gente sobre constelação que conhece o meu trabalho há muito tempo. Eu praticamente carreguei no colo essa pessoa. Só que ele é muito quieto. Vamos ver se eu consigo apertar ele um pouquinho e ele fala com a gente. Eu sou o Luan, tenho 24 anos, sou formado na área de TI e conheço constelação desde pequeno. Conheci com o Rômulo mesmo, ele que me apresentou, né, esse trabalho. E depois de muito tempo que eu já conhecia isso, eu tinha um problema, eu resolvi constelar isso para ver se melhorava, né? E qual que era especificamente esse problema aí? Eu tinha uma dermatite atópica, eu acho que é esse o nome. E quando eu era mais novo, aqui ao redor da minha boca aqui chegou uma época que ficou tudo em carne viva. E isso machucava bastante. Mas você tinha isso bastante? Tinha de vez em quando? Como que era Não, eu isso? tinha direto, não sarava, já fui em vários médicos e nada de melhorar. Mas você chegou a passar remédio, alguma coisa? Passei pomada, passei várias coisas, tomei remédio, mas nada de sarar. Daí você foi resolver isso lá na constelação, ou pelo menos É, olhar. Como é que foi? isso. Aí eu decidi ir, falei, vai que, né? Aí eu fui, constelei, não vou lembrar como que foi a dinâmica, mas sei que 1, 2 semanas depois já não tinha mais nada, não sentia mais dor, não precisava passar mais pomada, não precisava mais de nada. Então, mas você é um cara de TI, é um cara bem racional. Como que é pensar nisso, né? Fazer uma constelação por uma coisa meio abstrata e depois cura uma coisa que você tinha. Como é olhar isso desse jeito? Ah, eu meio que sempre fui mente aberta pra essas coisas, né? Sempre gostei bastante, sempre fui muito curioso pra essas coisas e eu só fui. Só fui e deu certo e tô livre disso. E eu lembro que você estava na constelação dos Seixas, aquele senhorzinho que Sim, constelou, aham. inclusive tem um vídeo dele no canal, e se não me engano você fez o papel do pai Do pai dele dele, na isso. constelação, sem saber, né? Porque a pessoa que escolhe. Como que foi estar naquele papel? O que você sentiu? Como que foi aquilo? Já foi um papel muito forte que eu fiz, assim, né? Que um senhorzinho muito gente boa, muito legal. Ainda mais ele contando a história dele depois foi, putz, muito emocionante. Uma história bem forte a dele. Foi bem legal ter participado. Então, mas quando você entrou lá, que você não sabia de nada, e teve, não lembro, foi no final, no meio, que daí ele já estava no papel dele e ele interagiu com você, como que foi sentir aquilo num papel totalmente Ah, diferente? foi um sentimento bem forte, assim, né? Eu acho que principalmente pra ele, né? Pra mim também foi, mas pra ele deve ter sido muito mais, né? Muito mais forte, assim. E teve umas que foram super fortes, que eu lembro que você estava de fora, e muitas vezes de fora a gente acaba sentindo alguma coisa da cadeira. Como lembra uma aí que você estava de fora e você sentiu que foi diferente estar de fora vendo aquilo? Você lembra alguma? Então, eu lembro da mãe da Cris, né? Que teve, que foi uma puta história forte também. Eu não acabei não entrando nessa, mas de fora você depois senti tudo, que foi bem pesado. Uma Como história que, bem forte. como que é olhar aquilo de fora e acabar sentindo no corpo a coisa? Como que é isso, cara? Ah, você sempre sente, né? De fora, dentro mais ainda, mas de fora você consegue sentir também. E uma curiosidade aí sobre esse tempo todo que você participou. Fala uma que você lembre. Eu teve uma constelação que foi lá no Itaim também, que onde era. Puta, a história dele era o que eu tava vivendo naquele momento, né? Que era uma história de relacionamento dele, se eu não me engano. E acabou que foi bem numa época que eu tinha acabado de terminar um relacionamento também. E mesmo de fora, mesmo sem entrar, acabou me emocionando bastante. O Luan é um cara novo, mas ele acompanha a constelação há muito tempo. Desde pequenininho você estava lá na sala. E eu queria saber assim, independente da constelação, você já sabe sobre as regras da constelação, quando a pessoa faz uma coisa dá nisso, a outra dá naquilo. Olhando isso de fora, as constelações das outras pessoas que você participou, o que, que você traz para a tua vida disso? O que, que te ajudou? O que fez você pensar alguma coisa diferente? É, quando você começa a perceber isso, né, entender as regrinhas da constelação e tudo mais, você começa a levar isso pra sua vida. Então você começa a tratar seus pais de jeito diferente, as coisas que você vai enfrentar, os problemas que você vai enfrentar, tudo que acontece na sua vida ali, você vai de um jeito diferente ali. Você consegue solucionar de um jeito diferente, assim, de um jeito que você sabe que não vai dar algum problema. Acho que mudou o modo que eu lido com as coisas, sabe? Assim, tipo, vou dar um exemplo aqui, quando você termina um relacionamento, por exemplo. Muitas vezes você bloqueia a pessoa, não quer nem saber e acaba excluindo a pessoa da sua vida, né? E isso, por exemplo, mudou. Agora eu tento sempre fazer que a pessoa faz parte, né? Querendo ou não, a pessoa faz parte da sua vida. Você não pode excluir porque você sabe que vai dar problema lá Ah, na tá frente. esperto aí.
Porque a gente sempre fala, a pessoa entra e ela sente. Como é o sentir? Ele é uma sensação no corpo, é um sentimento? Como que é? Me fala um pouco sobre o sentir, o papel. É um sentimento mesmo, você vai sentir, tipo, você tá bem antes de começar. Aí você entra em algum papel, você começa a sentir tristeza, ou alegria, vontade de rir, vontade de chorar, ou você fica, não sei, às vezes você quer sentar. E a dinâmica é essa, basicamente. Você tem que entrar lá e sentir, e ver como é na pele. E alguma vez te deu a gente falou de sensações, alguma coisa física no corpo, físico, sem ser sentimento físico? Fiz várias vezes já. Como é? Às vezes teve uma constelação que meu braço começou a levantar assim do nada, sozinho, sem explicação também. Não lembro qual foi o motivo, mas eu tava parado assim normal, o braço começou a levantar. Mas acontece algumas coisas assim, mas nada tão, ai meu Deus do céu, sabe? É normal, sentimento. E alguma vez quando acabou a constelação assim, e você chegou a falar com a pessoa que constelou e ela falou que você representou tal pessoa, que fez igual, diferente, como é isso? É meio estranho assim, porque a pessoa, você pergunta pra pessoa, né? Ela fala: "Não, você foi tal pessoa", e ela é exatamente assim. Mas fica como assim? No começo é meio difícil de entender, mas com o tempo você vê que é isso. E você participou de várias já, e eu sei que você pegou papéis diferentes. E tem algum que são opostos, assim, numa constelação, depois em outro dia em outro, que deu para ver nitidamente a diferença? Tem, já fui assim desde uma criança pequenininha, um bebezinho, até Como era se sentir? Como você estava? você queria brincar toda hora, assim, o sentimento era de criança mesmo, querer brincar, querer sair correndo, de brincar mesmo. E depois? E depois teve outra constelação que eu fiz o papel, acho que de um vô, bisavô, e aí você se sente muito forte, né? Muito grande e muito forte, assim, é interessante a sensação. E resumindo, o que você pode falar para quem não conhece constelação e tem uma dúvida ou quer conhecer? Qual que é a dica? Eu acho que é interessante você ir conhecer, né? Se você vê que é pra você, você não precisa cancelar. Se você vê que você pode ir pra participar, você vai se sentir bem também, vai ter alguma história que vai bater com a sua, né? E você vai se sentir bem, querendo ou não. Então é bem interessante você ir pra conhecer. Deixa eu agradecer esse cabo safado aqui. Obrigado, Lu. Meu carequinha preferido. Para quem não sabe, tem um segredo quem é esse cara aqui. Obrigado, cara. Valeu. Carreguei no colo ou não? Olha, eu tinha até cabelo essa época aí.